Como crianças, nós protelamos constantemente o choque com a realidade. É tão grande o terror, assim desviado, que nós somos o mais pacífico dos povos. José Gil, 1988. Porque negaremos nós a realidade? A negação é um mecanismo de defesa contra factos demasiado dolorosos de suportar, sendo a primeira e a maior dessas dores. Segundo os freudianos, a perda da satisfação livre dos impulsos sexuais da criança que passam a ter rédea curta pela via da civilização e a perda, claro, do prazer que é o alimento e o conforto através da mama materna. Segundo o filósofo José Gil, somos uma sociedade de negação do enfrentamento, de negação do conflito, por termos medo de ferir o outro, e ferir o outro é ferir-nos a nós próprios, por ricochete. Ora, não sendo masoquistas, abrandamos, somos brandos. Mas se fôssemos assim tão solidários e generosos como gostamos de afirmar, encenar, não nos cairia a máscara com a frequência com que cai todos os dias, a toda a hora e todo o instante. Teixeira de Pascoais, na sua arte de ser português, listou e muito bem a intolerância como um dos defeitos da alma pátria, a par de falta de persistência, vil tristeza, inveja, vaidade suscetível e espírito de imitação. Opinar é feio, demasiado masculino. Neste país, meio mundo receia abrir a boca. Não vá a sua opinião ferir suscetibilidades ou estar errado. Calamos o bico, assim ninguém agride ninguém. E mais, ninguém faz má figura. Os principais atores da política nacional têm sido peritos na arte de desdramatizar, a arte da não inscrição, ou, se preferimos, da negação, ou ainda da sonegação. Em Portugal é muito feio criticar, mesmo que a crítica seja meramente construtiva e feita inclusivamente com falinhas mansas. Discutir factos e opiniões neste país é uma afronta. Uma simples pergunta já constitui uma aparatosa ofensa. Femininos, somos muito femininos, e diz que nas sociedades muito femininas é feio questionar, opinar e muito menos confrontar. O psicólogo holandês Geert Otset concluiu que Portugal é um dos países mais femininos, distante do Japão, que está no topo do ranking da masculinidade, e perto da Dinamarca, Holanda, Noruega e Suécia, que são os mais femininos dos 50 países assinalados. Portugal ocupa a 45ª posição. Uma grande marca das sociedades femininas, segundo este investigador, é a procura de consensos e a cooperação. Os conflitos são resolvidos pelo compromisso e negociação, e há benevolência face ao fracasso. No trabalho reina a modéstia e a solidariedade, sendo a frontalidade ridicularizada. Somos o país de não inscrição, como diz José Gil, um país onde ninguém toma partido de nada e é suposto que não tome. No estudo de Pereira Bastos fica comprovado que os próprios portugueses se descrevem como um povo feminino. Como assim? Muitos dos adjetivos que usaram para descreverem o povo português usaram também para descrever uma mulher, quando se pediu que assinalassem os traços que associam a uma mulher. São estes: amante das limpezas, sentimental, sensível, cativante, religiosa, dedicada.
emotiva, com desejos de ter filhos, intriguista e com desejo de agradar. Na nossa vida profissional e social, em vez de comunicarmos frontalmente, damos toques uns aos outros. Em vez de falar, mandamos umas bocas. Em vez de nos atirarmos ao assunto, soltamos umas indiretas. Descreve o MEC em 1990, nas aventuras na República Portuguesa. Resumindo, como farpeou essa, conversar com para o português é um perigo e uma dificuldade, um transe. Ter opiniões, threats, ditos, todo o português imagina que esta maravilha só se pode dar nos romances. Conversar, os homens tremem e as senhoras empandelecem. Palavras do século XIX. Ainda não tínhamos vivido o trauma da ditadura do Estado Novo. O habitual coelho da cartola para justificar tudo isto e aquilo que atualmente nos caracteriza. Síndrome de Calimero. A vitimização que tanto nos caracteriza resulta também desta muito terna educação das mamãs. Cada um adota as estratégias que bem entende para alcançar os seus fins. Nós adotamos a tal estratégia, descrita por Deschamps: causar pena para obter algo, cena da vítima. Somos uns piegas de primeira apanha. Devemos persistir, ser exigentes, não sermos piegas e ter penas dos alunos, coitadinhos, que sofrem tanto para aprender, diz-se numa escola de Odivelas. O nosso anterior primeiro-ministro Passos Coelho. E lembrou que no ano anterior, quando a Troika se instalava por cá para nos resgatar na Páscoa, quem prestava dinheiro trabalhava enquanto o país aproveitava os feriados e as pontes. Despotismo. Portugal abusou e a Europa chocou. Salazar foi o último ditador, mas já tínhamos tido inúmeros outros, o que explica muito da nossa mansidão. Tivemos uma data de reis déspotas, desde a altura de Dom João II, o que assinou o Tratado de Tordesilhas, que nos tornou donos de meio mundo, a meias com os espanhóis. Passando pelo seu primo Dom Manuel I, o todo-poderoso rei das descobertas, nos tempos de Vasco da Gama e o chamador da Inquisição Católica. Mais o seu filho Dom João III, que a implementou, e o neto deste, seu sucessor Dom Sebastião, desaparecido em combate, um rei bebé de primeira apanha. Desde os espanhóis Filipes e o português Dom Pedro II, filho do monarca, que restaurou a independência, mandou fechar as cortes, pois que opinavam sobre matérias que não lhe diziam respeito, e havia que suspender a democracia por tempo indeterminado. Andámos sob batutas tirânicas até aos tempos do Dom José I e do seu duro ministro Marquês de Pombal. 3 séculos nisto, desde o século XV até ao século XVIII. A Europa renascia das trevas no século das luzes, mas Portugal continuava em modo de massa bruta. Dom José I e o Marquês reinam na altura do chamado despotismo esclarecido, em que os reis, apesar de absolutistas, equilibravam o poder com o movimento iluminista, rendido à ciência, despontada no século XVII por indivíduos como Descartes, pai do método científico, e sintetizada filosoficamente pelo alemão Immanuel Kant, que fixou a máxima: tem coragem e faz uso da própria razão, ou seja, não te deixes amansar. Estupidificação em massa, escola em tempos de guerra. A matança do capital intelectual é a forma mais mágica para amansar as massas. Moldou os portugueses em 2 frentes durante longos séculos. Por um lado,
através de leis que reduzem a escolaridade obrigatória. Por outro lado, através de censuras do Estado e da Igreja à produção jornalística, literária e académica. A Igreja Católica, em resposta à Reforma Protestante no século XVI, radicalizou-se e criou uma Inquisição que queimava livros e pessoas, e criou também a Companhia de Jesus, uma ordem com grande protagonismo no ensino, e tal que o Pombal expulsou. O ideal da educação jesuítica é o povo de crianças mudas, obedientes e imbecis, segundo Antero de Quental, em causas da decadência dos povos peninsulares nos 3 últimos séculos. O livro compila o revolucionário discurso que inaugurou as conferências de Casino no dia 27 de maio de 1871. Salazar reduziu os estudos, mas voltando à educação em Portugal durante estes séculos todos, o resultado é este. Muitos adultos têm sérias dificuldades de processamento da informação escrita, que lhe diminuem a capacidade de participação na vida social, em planos como os do exercício da cidadania e das possibilidades profissionais e do acesso à cultura. Foi a conclusão do primeiro Exame Nacional à Literacia Nacional em 1996. Salazar reduziu os estudos obrigatórios dos 7 aos 14 anos de idade para o modelo da 4ª classe, dos 6 aos 9. Nisto copiou Dom Luís I, que tinha desfeito o trabalho da mãe, Dona Maria II. Esta rainha foi, em Portugal, a primeira pessoa com verdadeira paixão pela educação, como viria a assumir-se também o nosso contemporâneo António Guterres, primeiro-ministro socialista nos finais dos anos 90. Com Dona Maria II, filha de Dom Pedro, liberal, Portugal foi um dos primeiros países a ter escolaridade obrigatória no século XIX. Era obrigatório estudar 8 anos, dos 7 aos 15. Mas veio o seu filhote, Dom Luís I, e fez a coisa por menos. Meia dúzia de anos, entre 6 e os 12 bastavam. Este rei foi um daqueles tugas cheios de boas intenções que sobrelotam os infernos. Ficou na história como o bom e o popular. Apesar de a poderosa revolta da Janeirinha contra a carga fiscal ter ocorrido sob as suas loiras barbas, poliglota, conciliador e dado às artes, ficou também com os louros da abolição da escravatura e da pena de morte, embora se tenha limitado a herdar tais dossiês do irmão Dom Pedro V, o príncipe real. Feito rei aos 23 anos, Dom Luís não tinha a paixão pela educação, mas foi o grande entusiasta da política dos melhoramentos materiais de Fontes Pereira de Melo, que conduziria o país à bancarrota. Segundo este erudito rei, ao povo bastavam os tais 6 anos de escola, e para o ditador Salazar, menos 2 ainda melhor, 4ª classe, e já gozam. Síndrome Marilyn Monroe. Esperar é amar. Por que as pessoas se atrasam? Freud explica. Melhor, explica Ralph Grandson, o célebre psicanalista da atriz Marilyn Monroe, a maior sex symbol de todos os tempos, que chegava sempre atrasada a tudo. Um dia, esta loura escaldante chegou à consulta de Grandson com um atraso de 1h30. Conversaram sobre a questão. Estou atrasada porque ando atrasada com toda a gente. Não é o único que faço esperar, ter-lhe-á dito ela. O diálogo, segundo assisti num documentário no canal História, foi assim. Ele, aqui não está num filme. Ela, chegar atrasada é uma forma de garantir que os outros esperam por si e por mais ninguém. Desta forma não pode ser substituído. Ele, não, Marlene, chegar atrasado significa não gosto de si, Dr. Grandson, não quero encontrar-me consigo. Depois desta sessão, a vedeta nunca mais chegou atrasada à psicanálise. Na sua traumatizada cabecinha, faziam o seguinte raciocínio. Ele espera por mim, sou a única por quem espera. Logo, ele ama-me. Só espera quem ama.
O nosso típico sentimentalismo faz-nos esperar, faz-nos atrasar. O nosso típico sentimentalismo faz-nos atrasar. Perdemos muito tempo com amabilidades para agradar ao próximo. Por exemplo, escrevemos e-mails do trabalho que parecem mais cartas de amor. Os olás são demorados, as despedidas idem. Pelo meio, muita explicação, muita desculpa por isto e por mais aquilo. Enquanto isso, geralmente, o que realmente importa resolver continua pendente. Muita conversa da treta e muito tempo perdido. E assim, essa delicada atenção, que até poderia fazer de nós umas pessoas muito educadas, very British, acaba por ser contraproducente. Inviabiliza-nos a pontualidade. Recordes, 2 Nobels e muito mais. Sai uma feijoada, uma só, não senhor. Saem 15.000 feijoadas e faz favor. Cá em Portugal é assim, tudo à grande. Saiu, pois, em Lisboa a maior feijoada do mundo e ficou registada no Guinness Book mais um recorde deste pequeno país habitado por indivíduos de 1,65 m de estatura média que só não são mais pequenotes da Europa porque os malteses ainda são mais baixos. À grande e à francesa, doidos por uns trapinhos. Gostamos de dar nas vistas, seja a título nacional, regional, local ou pessoal. É tal defeito da vaidade suscetível de que falava Pascoais, uma década antes do salazarismo. E se nos espartanos, tempos da ditadura, também assim era, descrição de Jorge Dias. Um pequeno empregado de comércio de pouca ilustração e educação faz mais figura na rua do que um intelectual alemão ou suíço, de boa família e com recursos. Da mesma maneira, qualquer empregadita que mal ganha para se alimentar anda vestida impecavelmente pela última moda. É tal a importância que se atribui ao exterior que mesmo no verão e no campo, as pessoas da classe média não se atrevem a tirar o casaco e a gravata. Se, nos últimos anos, por influência do cinema e do desporto, isso vai sucedendo. Já assim era nos tempos das descobertas. Mais temo eu a Portugal os perigos da opulência que os danos da necessidade. Confessou o padre António Vieira na sua História do Futuro, escrita em 1664. Decorria a época decisiva nas fundações deste frágil edifício. No século XVII, quando Lisboa era o grande império do mundo sobre o brilho do luxo, já se ocultava a miséria. Gil Vicente, pai do teatro português e animador da corte de Dom Manuel I, descreve os fidalgos cobertos de rendas e brocados, com a sua corte de lacaios, mas sem dinheiro para comer. Mas assim continua a ser. Recorda Jorge Dias. Uns casacos de peles usam constantemente, comentou Isabelle Jonet num talk show de Nicolau Breiner em 2011, referindo-se à fome existente por baixo de muita rica aparência. É a presidente do Banco Alimentar contra a Fome, instituição que nessa altura garantia a subsistência alimentar de 320.000 pessoas. Jonet viria adiante em 2012 a indagar a opinião pública ao afirmar, viria a afirmar Jonet em 2012 a indignar a opinião pública ao afirmar: se não temos dinheiro para comer bifes todos os dias, não podemos comer bifes todos os dias. Palavras que desencadearam inclusivamente uma petição para admitir do Banco Alimentar e outra em sua defesa. Vestir bem é uma das formas de realização pessoal dos portugueses. É a sexta principal, a seguir a casa bonita, estar em família, trabalhar, comer e viajar, segundo os estudos de Pereira Neto nos anos 90. Continua a tendência e Sócrates é um bom exemplo. A megalomania não é necessariamente um defeito. Durão Barroso, por exemplo, sonhou à grande por nobres
nobres causas. Em 2002 afirmou: Portugal pode ser, daqui a 7 anos, um dos países mais atrativos do mundo para investir e trabalhar. Estava em funções como primeiro-ministro há 7 meses e já tinha visto a tanga ao país. E por isso subido o IVA sem baixar os prometidos IRS e IRC, mas continuava convencido de que num instante o país secularmente desestruturado como Portugal poderia tornar-se um autêntico oásis no ano 2009. Dom Manuel I, o rei das descobertas, pai dos defaults. No que toca à nobreza, as megalomanias neste país têm sido de facto realizadas pela classe nobre, governante, mas poucos nobres de sentido. Jamais Portugal teve um Alexandre o Grande, esse que viveu antes de Cristo e que foi o maior conquistador de sempre, e pai da grandiosa Biblioteca da Alexandria, que reunia os livros de todos os povos da terra.